depois que você passou em cima de mais de 100 quilos ali pela manhã, Já, nada te para mais não, entendeu? O que é o probleminha você resolve. O problemão já foi. Gente, fica esse hack aqui que é extremamente importante. Malhar às 5 horas da manhã, puxar peso, quebrar tudo de manhã, que depois nada te para. Nada te para. Fala comigo, meu destravado e minha destravada. Gente, que felicidade hoje. Hoje eu estou trazendo um convidado ilustre, mais uma pessoa que mora aqui do meu lado, o Gabriel Moreira. Já administrou mais de 7 milhões em tráfego e ele aceitou, gente, tá aqui batendo um bate-papo comigo aqui para compartilhar com vocês a história dele dentro do digital. Tamo junto, Gabriel. Muito obrigado por estar aqui. A gente sabe que quando a pessoa está começando ali, muitas das vezes as pessoas vão com tanta credibilidade, mas você não foi assim, você foi um cara, não, Jonathan, tamo junto, vamos lá, vamos gravar esse podcast aí, esse vídeo, para essa galera, quem sabe um dia vai virar um podcast também, né? Pega o áudio ali, coloca ali também nas plataformas de áudio. Se você ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreva, compartilha com seus amigos, coloca um gostei, ativa o sininho para receber as notificações. Quando lançar algum vídeo, você vai ser o primeiro a estar recebendo. Bora lá, Gabriel, fala comigo, mano. Quem é o Gabriel? Então, cara, eu sou gestor de tráfego, estou aí no mercado há mais de 3 anos, entrei com a maioria das pessoas, um pouco semelhante com a sua história, né? Entrei na pandemia, numa situação onde tudo estava muito complicado. E sempre fui um cara que trabalhou muito, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E através do marketing digital, pela primeira vez, eu comecei a continuar trabalhando muito, mas também comecei a ter um reconhecimento profissional e galgar novas etapas da minha vida, né? Consegui voltar aqui para BH, consegui ajudar a família e outras conquistas. Sabe que o digital ele dá essa oportunidade, né, de liberdade. Né? Agora que, por exemplo, você está gravando aqui numa quinta-feira, 3h20 da tarde, e a gente tem essa liberdade de horário, de tempo, geográfico. Quando vamos para o Rio de Janeiro, vamos para o Rio Grande do Sul. O digital te dá essa oportunidade. Você não precisa ficar literalmente preso num lugar só, com um horário programado, com uma região programada. Ele te dá a liberdade de trabalhar de qualquer lugar, usando explicitamente o celular ou o computador, né, Gabriel? De acordo com o seu modelo de negócio. Eu, particularmente, já tive fases que, apesar de estar no digital, tinha os horários muito truncados. Mas isso é tudo uma questão de modelo de negócio e como que você se organiza em prol daquilo que você quer. Questão de visão e de valores também, eu acho. Com certeza, maravilha. E como você começou a empreender na internet? Começou como afiliado? Começou como produtor? Como é que foi a sua história aí do digital, dentro do digital? Eu comecei no tráfego pago mesmo. Já começou? Já foi com isso, na época, né, 2020 ali, tinham vários anúncios que eu não me identificava, mas eu vi um anúncio específico onde o cara ele falava da profissão dos sonhos. E ele mostrava essa profissão dos sonhos como algo que permitiu ele, mesmo sendo um cara ali da casa dos 25 anos, sem faculdade, sem muita estrutura, conseguir gerar mudança e transformação para os clientes dele, se tornar um profissional indispensável e, ao mesmo tempo, conseguir gerar resultado na empresa dele e com a família dele. Aí esse cara me fez comprar a ideia. O curso dele era uma bosta. Não aprendi nada, mas através dele eu comecei a conhecer o mercado de tráfego pago. Então, dali eu fui, na época estava tendo o lançamento do Felipe Adam, e ele estava entrevistando os maiores nomes da gestão de tráfego do país. Então, teve entrevista ali com o Juliano Torriani, com o Fred Dias, Pedro Sobral, entre outros vários que eu não lembro, mas dali eu fiz a ponte com o Sobral, e Sobral, comunidade Sobral de tráfego. Na comunidade, eu já comecei fora da comunidade, com conteúdo gratuito, eu já comecei a vender o serviço de gestão de tráfego e ganhei dinheiro para comprar a comunidade. Legal, isso é a importância
do conteúdo gratuito, né? Total. Às vezes, você tem Instagram, eu tenho YouTube, eu tenho Instagram também, e muitas das vezes a gente distribui conteúdo ali gratuito, só que a gente vê, pô, será que as pessoas vão valorizar isso? E você como prova, né? Que pegou esse conteúdo gratuito, aplicou, teve resultado e foi para o conteúdo pago. Tem muito conteúdo gratuito que vale mais do que curso. Só que a questão, na minha opinião, está muito na organização. Porque o conteúdo gratuito, você não existe um compromisso tão sério ali, né? Com certeza. E tá tudo avulso ali na internet, né? Isso. Tá tudo avulso. Precisa ter muita destreza ali. Talvez a época que eu peguei tinha menos conteúdo. Você precisa ter muita destreza para saber trilhar o seu caminho. Caso contrário, você vai se perder em meio a vários. Com certeza. Ó, quando eu comecei na internet, Gabriel, lá em 2018, mano, eu comecei bem antes ali. Cara, fiquei 2 anos consumindo conteúdo gratuito e não fiz nenhuma venda. O povo acha assim, nossa, o Jonathan tá aí, 2023, com não sei quantos faturados e tal. Mano, lá em 2018 eu comecei conteúdo gratuito, vários conteúdos, muito conteúdo, e não aplicava. Quando eu comecei a aplicar, eu lembro que foi um cursinho baratinho que eu comprei, acho que de R$47, e eu fiz 6 vendas orgânicas. Ali eu falei, cara, funciona, dá certo. Só que quando você fica só ali com vários conteúdos picados, não aplica um método, uma estratégia, você não tem resultado. Não tem resultado. Vale mais a direção do que a distância, né? Enquanto você, aos pouquinhos a gente vai adquirindo essa visão, mas ao longo da caminhada hoje eu consigo entender que eu fui em cima de um direcionamento a pequenos passos. E dali eu fui colhendo frutos. O que acontece muitas vezes que eu vejo as pessoas querem ir para várias direções ao mesmo tempo, existem várias ofertas tentadoras para diferentes caminhos, e aí o cara ele dá um passo para cá, dá um passo para cá, dá um passo para cá, dá um passo para cá. Ele cansa, consome muita coisa, coloca relativamente pouco em prática, mas quando ele vai ver, ele está no mesmo lugar. Fica essa dica, gente. Onde você vai aplicar a sua energia? Porque a energia esgota. Esgota. Você ficar estudando uma coisa aqui, estudando outra coisa ali, e vai estudando, 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 e não coloca em prática, e não gasta a sua energia com o que de fato vai te dar resultado, eu te falo por mim mesmo. Eu comecei com afiliado, já gravei curso, já fiz um monte de coisa, namorei no mercado muito forte de afiliados, e hoje eu faço dropshipping. É uma coisa que eu me encontrei, uma coisa que me deu muito resultado, que eu sou muito satisfeito, eu gosto demais do que eu faço, e eu contribuo também com outras pessoas que também querem seguir o mesmo caminho. Então, segue um mentor, segue um método. Cara, não tem erro. Eu fico vendo direitinho os meus alunos que seguem o método direitinho, tem resultado. Tem resultado. Menos input, mais output. Né? Isso. À medida que a pessoa pega pequenas coisas, se ela pegar, assistir, por exemplo, um módulo, colocar aquilo em prática, ela aprende muito mais do que, de repente, uma aula, aprende muito mais do que assistir um curso inteiro e não deixar para botar em prática depois. Depois. Porque eu ao menos sou muito assim, né? Existem formas de aprendizado. Pessoas que aprendem melhor escutando, pessoas que aprendem melhor quando escrevem, pessoas que aprendem melhor quando... e pessoas que aprendem melhor quando ensinam. Eu acho que é quase que uma escadinha de aprendizado. Com certeza. Você falou que é um processo, né? Para você ensinar, você tem que viver. A gente vê muito guru na internet que ensina sem ter, de fato, aquela qualificação. Teve a glória do passado, né? Vendeu no passado milhões e continua vendendo a mesma história, vendendo a mesma coisa. E pessoas compram. E muitas das vezes o que está dando certo agora mesmo é quem está no skin the game. A gente fala muito de skin the game, você falou de output, de saída, de campo de batalha. Gente, eu falo que é simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo milionário na internet, todo mundo rico. Mas não é assim que funciona. Tem que ter um passo a passo, tem que seguir aquele passo a passo. Vai ter dor, você tem que ser resiliente. E quando você tem toda essa energia focada numa coisa só, até dar certo, cara, é impossível você não deslanchar. Desistir e manter. Manter ali no caminho certo. No caso do Gabriel, no mercado do tráfego pago, existe muitos bloqueios, muita dificuldade, né? Eu queria saber, vou para a próxima pergunta ali, né? Que seria assim, ó, quais são os principais desafios que você enfrentou no início? Acho que é esse processo de crescimento, ele é
é difícil de lidar na medida que você não tem um entendimento do processo como um todo, né? Ao longo do processo, eu fui adquirindo cada vez mais maturidade para entender o que era um posicionamento efetivo junto aos meus clientes. Vou te mostrar de forma simples. Quando eu comecei com sangue no olho. Então, eu não tinha recurso, né? E eu fui para a gestão de tráfego justamente por isso, porque era algo que eu conseguia apenas com o meu esforço intelectual. Eu não tinha computador, peguei o computador emprestado. Não tinha comprado um curso que não deu certo, fui consumir conteúdo do YouTube para aprender a conseguir cliente em grupo de Facebook. E na época, eu combinava com os clientes assim, olha, eu estou começando agora, eu vou te cobrar. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo o seguinte, cara, as pessoas não me respeitam, não pelo fato de eu não entregar um serviço de qualidade, eu tenho pleno, porque ali eu já tinha case de sucesso. Na época ali já tinha case com ROAS de 70. Investia 600, voltava 40 mil. Loucura. Top demais. Tocando. E eu sabia que eu fazia um bom serviço por conta disso. Então, esse era o meu atestado. Olha, eu sou bom, eu faço. Só que ainda tinha pessoa que não me reconhecia. E eu comecei a perceber que as pessoas não respeitam quem elas não pagam. Por isso que eu falei antes da questão do conteúdo. Às vezes o conteúdo gratuito ele te oferece uma coisa que você precisa, mas você só vai reconhecer aquilo quando você pagar. Seria mais ou menos quando a gente fala, por exemplo, do Mastermind. Sim. E dali eu fui entendendo um pouco mais de demanda, fui me posicionando no mercado, fui entendendo sobre precificação. E acho que todo esse posicionamento aí enquanto empresário foi um grande desafio que a gente vai esclarecendo cada vez mais ao longo do processo. Em outras épocas também já tive desafio com relação à contratação, buscar profissionais qualificados no mercado para te dar o suporte adequado dentro do seu time, que consigam atender a demanda que você atende com o mesmo nível de qualidade. E aí isso entra na questão de ter processos, ter rotinas bem formatadas. Então, toda essa questão que, assim, não se ensina na escola, né? Que é como que funciona de fato uma organização. Como que devem ser os seus processos de acordo com a visão de negócio que você tem. Tudo isso eu fui aprendendo ao longo do processo e venho utilizando constantemente até hoje. É por isso que a gente busca ambientes, busca mentorias, busca cursos, busca relacionamentos. Como que você teve essa migração de entregar um serviço top, gratuito, para migrar para poder cobrar um valor justo, né? Nada exorbitante, mas dentro do mercado ali. Pô, agora eu vou cobrar X, quem pagar, pagou, quem não pagar, não pagou. Porque eu acho que, até para mim mesmo, muitas das vezes, eu tenho muita coisa para fazer. Quando eu abro mão de tudo que eu tenho para fazer, para dar uma mentoria particular, por exemplo, essa mentoria não paga o meu tempo que eu tenho para fazer outras coisas. Então, quando a gente coloca um valor, muitas das vezes é um valor muito barato em vista do que você pode entregar para a pessoa. Como que você encontrou esse equilíbrio entre cobrar um valor para o cliente e os clientes não te cobravam, você não cobrava nada? Como é que você fez esse equilíbrio? Não, a partir de agora minha hora é X e tal, tal, tal. Eu acho que tem duas coisas aí que elas encaixam muito bem, que eu já ouvi de pessoas que me influenciaram muito no digital. Eu não lembro exatamente quem falou, mas que o seu crescimento pessoal, ele sempre vai ser maior do que o seu crescimento profissional e que o valor que você gera, ele é muito menor do que o valor que você recebe. Eu entrei com essa consciência, principalmente do valor gerado. Na época, o valor que eu recebia, eu entendia ele como aprendizado. Porque o gestor de tráfego, ele está operacionalizando o investimento de terceiros. E se você olhar isso por um viés de crescimento, você vai entender que, olha, eu tenho a oportunidade de aprender através do investimento desse cliente. A partir de certo ponto, eu já entendi da seguinte forma. Eu tenho expertise suficiente para gerir essa verba melhor do que outras pessoas, e é por isso que esse cara precisa de me pagar, além da questão do compromisso, né? E por estar iniciando ali, de fato, uma empresa. Essa
transição para mim foi quando eu olhei para outros lados do mercado. Inclusive, um grande amigo meu, que é gestor de tráfego, na época ali, início de 2021, eu já estava cobrando, e eu cobrava cerca de R$ 250 por cliente. Nossa, muito barato. E esse amigo meu tinha acabado de começar no mercado, pouquinho, vezes já estava cobrando 1.000. E ele falou uma coisa assim para mim: Gabriel, peça e será dado. Nesse ponto, eu comecei a entender algo que eu já vinha percebendo por alguns aspectos, que meu serviço valia. Eu só não estava pedindo aquele valor. E eu percebia isso porque muitas vezes eu pegava contas em que eu via uma verba mal gerida. E a gente vê que no mercado hoje, ele ainda carece muito de uma qualificação técnica, né? De uma visão estatística, de um método assertivo, de processos, principalmente de otimização para campanhas visando algum objetivo específico. E como eu tinha todo esse escopo já, eu simplesmente me posicionei perante os clientes. E aí, nesse processo, o journey que ele acontece de tempos em tempos quando você está num processo de desenvolver o seu posicionamento. Né? Um passinho para trás, 2 passos para frente. E assim foi. Nesse processo aí eu fiz outras parcerias, essas parcerias foram se desenvolvendo na medida que eu fui me posicionando como um profissional mais caro. Alguns acatam, outros saem. E assim a gente segue sempre focando em progresso e melhoria. Com certeza. Agregar valor para o cliente e ser reconhecido por isso. Quais são as tendências do mercado digital para os próximos anos? Eu vejo que o mercado está mudando bastante. Inclusive, já tive em 2 mentorias onde o pessoal citou, né, que as principais contas da Hotmart elas mudaram numa proporção muito grande do ano passado para esse ano. E você vê cada vez mais isso, né? Do mesmo jeito que você falou assim, o cara que já teve grande resultado. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. E porque o método que funcionava um ano atrás, ele não funciona tão bem hoje, e o método que funcionava 2 anos atrás, provavelmente hoje ele nem funciona. Então, o mercado está muito dinâmico. Eu acho que a tendência desse mercado é ele se profissionalizar cada vez mais e ele atingir cada vez mais camadas de pessoas. A gente tem, por exemplo, a televisão como o canal que mais cresce dentro do YouTube, e o YouTube como a segunda maior plataforma do mundo. Então, a atenção dos usuários ela está cada vez mais voltada para o criativo, e a LGPD ela diminui cada vez mais a assertividade de segmentação de anúncios. Então, a gente tem uma questão técnica específica muito importante para o profissional que está nessa área, ao mesmo tempo que a gente tem automação. Surgindo vários tipos de automação, vários tipos de inteligência artificial. Então, aquele cara que ele não tem a visão do todo, ele não vai conseguir se manter. Ele provavelmente vai ser substituído por uma inteligência artificial. Agora, o cara que ele tem a visão do negócio, que ele consegue trazer uma visão estratégica, consegue trazer insights qualificados, esse cara ele vai ser cada vez mais necessário no mercado em todos os segmentos, principalmente a partir do momento que ele consegue entender e interpretar as tendências para qualquer mercado. Seja aí, por exemplo, no drop, entender sazonalidades favoráveis, seja, por exemplo, no e-commerce, entender estratégias viáveis de acordo com a margem de cada cliente, saber quando que é interessante posicionar cada tipo de produto, seja para infoprodutor, como que você faz uma captação e uma distribuição assertiva para que você consiga, ao mesmo tempo, ter volume de lead e ter uma taxa de conversão legal. Porque tudo isso, há 2 anos atrás, era relativamente mais fácil. A gente não tinha competição, né? Pandemia, por exemplo. Era só a internet. Hoje em dia, a gente tem todo um mercado aí, mas que também gera muita oportunidade, porque há vários negócios locais que
representam aí a maioria esmagadora dos CNPJs aqui no Brasil, não fazem nem ideia do que é tráfego pago. Com certeza. Nem usam essas ferramentas. Né? Só que eles precisam extremamente Com certeza. disso. E alguns eles já estão enfrentando dificuldade para se manter. Quando você fala de tráfego pago, eu não vejo só o tráfego pago em si. Eu vejo o social media. Não, entendeu? O social media é uma colocação ali de branding também. Muitas das vezes as pessoas têm um mercado ali. Mas o que leva as pessoas a comprar naquele mercado é a história, é o marketing que é atrativo. E quando você pega as pessoas através do tráfego pago e faz um anúncio legal, um criativo bacana, faz um branding naquela marca, coloca lá vários anúncios, a gente tem vários posicionamentos dentro do tráfego pago, né? Alcance, você consegue fazer campanhas de video views, você consegue fazer de tráfego, ou até mesmo só de reconhecimento de marca. Então, quando você usa todos os recursos que você tem dentro do marketing digital para alavancagem do negócio, a pessoa vê que realmente ela fica... o negócio dela fica diferenciado dos demais. Eu já vi muito lugar, assim, por exemplo, na cidade, sorveteria. Tem sorveteria que não tem brand nenhum, sorvete é excelente. Mas aqui tem brand nem mais. Aqui tem um tráfego pago nem demais. É o que eu falei ali da tendência de comportamento do usuário que fica cada vez mais associada ao criativo. Isso, de fato, é uma pesquisa da Nielsen ali de 2017. Estava até estudando para certificações de Google esses dias, e de lá que eu tirei essas referências. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não entendem como que esses mecanismos funcionam, principalmente quando a gente fala desses novos usuários, aí, dessas pessoas com nível de consciência mais baixo que começam, de repente, a se atentar para esse mercado, mas não têm a visão do todo. E um dos detalhes mais fundamentais é o posicionamento. Quando a gente fala de tráfego, né, realmente a gente puxa tudo, porque a visão do tráfego está muito associada ao resultado final. Porque é ali que entra a grana. E aonde entra a grana é onde você espera que saia. Só que se você pegar para analisar, o cara paga o Facebook, o cara paga o Google, paga as plataformas para anunciar. Quando o dinheiro volta, ele destaca do Facebook, ele destaca do Google? Não. Porque ali não é um canal de venda, ali é um canal de anúncio. É muito importante que essas pessoas entendam que ali a gente está trabalhando no meio de campo. E o que de fato gera resultado é quando esse cliente tem um posicionamento que faz esses canais se conectarem para que ele consiga entender lá no final que ele não gastou dinheiro só com tráfego. Ele teve uma verba de marketing, ele teve uma verba operacional e ali na ponta ele teve um total de venda. Isso é estratégico para ele ou não? Então, quando eu falo dessa visão do todo, são justamente essas pontas. E quando a gente fala do posicionamento, é muito curioso, porque às vezes a gente tem alguns lojistas que, poxa, o cara tem uma loja legal, tem um movimento massa, o cliente se sente bem na loja dele, vai lá, compra, e o cara fala, a internet não funciona. E aí você vai ver como que é o posicionamento dele na loja dele. É o atendimento personalizado, é aquela frequência alta, é aquela energia boa, receptividade, uma certa consultoria até na hora de escolher o produto, opinar, ajudar o cliente a encontrar qual que é a opinião dele. E aí, quando o cliente aparece lá no WhatsApp, muito bem, tudo. Queria esse produto, é tanto. E aí, esse cara, geralmente, ele vem falar que o lead está desqualificado. Com certeza. Muitas das vezes, o quê? O gestor faz aquela campanha voltada para o WhatsApp, manda o lead, faz uma campanha, faz todo um brand ali, mas o cliente da ponta não sabe quebrar as objeções. Então, falta também treinamento, não só, a gente não adianta você ter um marketing, como você falou, tem que ter aquela visão geral, a visão global. Se você trabalha em marketing, trabalha uma ótima gestão de tráfego, chega um lead qualificado, quente, mas chega na loja não tem atendimento, não tem um atendimento bacana, chega no WhatsApp ali, às vezes não tem um script que convence, às vezes tem aquele script, muitas das vezes, hoje em dia com as automações, a gente consegue colocar muita coisa ali automatizada, mas quando chega no humanizado, na hora de chutar pro gol,
Trava. Trava. Assim, seu time tá todo bom, só que o seu atacante, ele é perna de pau. Aí, nossa. Por isso que é muito importante para a gente que está nesse mercado ter essa visão do todo, porque se você, a culpa, ela tende a cair para o gestor. Sempre. Porque é onde ele está mandando link qualificado, muito obrigado. Se você não tiver a visão do todo, você não sabe nem estruturar uma argumentação para mostrar ali que o seu serviço de fato está sendo entregue. Então, se você não tiver a visão do jogo, você não vai saber explicar porque, apesar do meio de campo estar bom, o time não está fazendo gol. E não é trabalho do gestor de tráfego gerir atendimento. Pode ser um serviço à parte. Mas é fundamental que esse gestor tenha entendimento e saiba observar essas etapas para poder indicar para o cliente, porque no final é necessário fazer uma análise do funil completo e explicar a situação dele. Com certeza. Mano, eu queria que agora você compartilhasse com a gente aqui uma história, uma experiência que você teve dentro do mercado digital, que quando você vivenciou aquilo, pô, cara, é um divisor de águas. Eu já tive várias pessoas que eu conversei que falou que foi a primeira venda, falou que quando bateu o primeiro milhão em vendas. O que foi a sua virada de chave ali, uma experiência relevante? Falou, pô, é isso que eu quero para minha vida, mercado digital, a partir de agora eu não consigo voltar atrás. Cara, esse tipo, houveram vários, né? Pô, essa trajetória é muito louca. Muito louco. Eu brinco com a galera que, poxa, 3 anos no digital é no mínimo 15 no mercado. 30 anos, é como se fosse, um ano é como se fosse 10, né? Tipo, 10 em 1, famoso 10 em 1. E, cara, tiveram várias viradas de chave, mas nesse sentido de expressividade, assim, de achar, pô, é esse meu caminho, foi lá no começo. Lá no começo? Foi, cara, quando eu tava vendo essas entrevistas do Felipe Adam, eu achei muito interessante porque eu nunca fui muito ligado à vibe da galera que gostava de mostrar que ganhava dinheiro. E nessas entrevistas eu vi um monte de moleque novo, a mesma vibe. Eu achava que eu não iria conseguir me posicionar bem no mercado pelo fato de eu não ter estudado. Poxa, fui CLT por um bom tempo, depois fui tentar ajudar na empresa do meu pai, mas assim, não tinha uma projeção ali de ganhar muito dinheiro. Eu achava que isso ia ser muito difícil na minha vida, porque eu não fiz faculdade. E talvez até 2015, realmente faculdade fizesse muita diferença no posicionamento profissional das pessoas. Mas essa geração nossa agora, cara, se você quer se posicionar para ganhar dinheiro, a faculdade não vai influenciar em nada. Não desmereço, pessoal. É a qualificação técnica, né, que precisa de você. E às vezes a pessoa está fazendo faculdade, por exemplo, eu fiz 3 faculdades ali. Comecei, fiz direito, fiz até o quinto período, comecei a fazer administração, fiz 1 semestre só, comecei marketing, comecei o primeiro semestre e parei. Então, 3 tentativas de fazer uma faculdade, e quando eu estava naquele ambiente, quando eu estava ali estudando, eu falava, cara, não é isso que eu quero, velho. Não que eu estava errado, às vezes a gente fala muitas das vezes, não é que a gente é um patinho feio, é que a gente está inserido no local errado. E, cara, você é empreendedor, você quer empreender, você quer realizar seus sonhos, cara. É o vizinho, filho. É uma benção. Mas aqui é direto. A casa dele é cheia de quadro. Ele mostrou lá, tem até capítulo do Egito. É sério, mano. Então, se você quer empreender, se você quer crescer na vida, não necessariamente você tem que fazer uma faculdade. Se você fazer uma faculdade, que faça porque você ama aquela matéria, mas não para ganhar dinheiro. Tudo que você faz para ganhar dinheiro, o dinheiro foge de você. É ajudar as pessoas, quando as pessoas eles chegam, imagina o privilégio que o médico tem de fazer um parto, mano. Tá ligado? Então, cara, eu tiro o chapéu demais, mas não pelo dinheiro, mas pela nobreza. E você não aguenta o processo se você não tiver a visão, né? Nenhum processo é fácil. Agora, eu tinha essa visão com relação ao que eu acreditava ser uma falta de qualificação minha,
Mas eu sempre fui um cara que trabalhou muito e sempre me destaquei nos ambientes que eu estava com relação à performance profissional. E eu comecei a entender, quando eu vi esses caras, que eles eram caras igual eu. Tipo assim, pô, esse cara ele não foi, não fez mestrado, ele não tem PhD, ele não tem uma faculdade igual eu. E ele foi e viu uns negócios aqui na Hotmart, comprou um cursinho aqui ali e foi botando em prática. Eu aguento fazer isso. E aí, cara, quando eu senti isso, eu realmente senti, pô, esse aqui é o meu caminho. E eu me propus nisso lá no começo, né? Que eu ainda estava nessa, será que isso é real? Será que não é? E, cara, nisso aqui eu vou me dedicar, até pelo tempo que eu me dedicaria a uma faculdade. Agora eu não quero mais fazer faculdade, eu quero estudar isso aqui. E me propus isso. E, cara, numa margem de um ano, assim, eu superei as melhores metas financeiras que eu podia ter para os meus próximos 5. E as coisas foram fluindo. Depois disso tiveram várias outras, mas acho que a principal mesmo foi essa lá no começo, que eu falei, cara, é isso que eu quero. E continuo muito firme nessa convicção até hoje. Em termos de modelo de negócio, né? Eu fui amadurecendo muito ao longo da jornada, mas o princípio, a visão fundamental, ela continua sendo a mesma. Maravilha! Mano, como você equilibra sua vida pessoal e profissional? A gente já teve uma conversa aí, né? Fala, mano, o ano passado eu lasquei minha saúde, eu só trabalhava energético e aquela coisa errada, minha pressão subiu, engordei pra caramba. E tipo, às vezes as pessoas estavam de fora, olhavam que John tem que se cuidar e tal, mas eu estava numa rotina de trabalho. Como que você equilibra isso? Trabalho e vida profissional. Cara, eu acho que assim, tudo que a gente faz com propósito, a gente faz com mais visão, né? Sim. Então, tipo assim, quando a gente tem um propósito muito forte em cima de alguma coisa, a gente constrói uma visão muito sólida velho, e aí a gente vira robôzão, né? Se precisar de não dormir, a gente não dorme. Se precisar de não comer, a gente não come. Mas a gente tem que ter noção de que essa conta chega, né? Com certeza. E às vezes essa conta ela chega de uma forma que te atrapalha a ir no rumo do seu propósito. Então, com o tempo, eu fui amadurecendo muito essa visão para poder entender aonde que eu quero chegar, como eu quero chegar e qual o ritmo que eu estou disposto. Porque eu fui conhecendo o preço, né? Antes, eu tocava uma empresa, eu tocava um hotel que era assim, era eu e 2 funcionárias. E aí, cara, tinha uma na recepção, que era de 7 às 15, e uma camareira, que arrumava os quartos e fazia lavanderia. De 15 às 7, era o meu turno. Eu dormia em cima da recepção, tinha um sininho lá no balcão, se alguém chegasse, eu acordava, assim, e tal. Tinha um sofazinho em cima. Então, assim, a minha vida era literalmente trabalho. Eu estava lá todos os dias, eu morava lá, eu ia por lá, eu saía para ir na academia. Pô. Aí, quando eu comecei a trabalhar e ter retorno, nesse ponto eu ainda não sabia, assim, vida pessoal. Eu nem sei o que é isso dele, eu estava na academia. E aos pouquinhos eu fui entendendo que é preciso a gente ter uma preocupação com a nossa saúde e qualidade de vida. E hoje eu já tento dividir isso aí um pouco melhor. Em que sentido? Saber programar minha agenda, programar os meus horários, não ser 100% rígido, né? Existir uma flexibilidade aí, de acordo com o cronograma, mas respeitar muito as horas de lazer. Isso bom. É um processo que, assim, quando eu fui trabalhar 100% com tráfego, eu fui procurar a minha terapeuta porque eu fiquei boiando. Então, às vezes eu dormia 3 horas da manhã, acordava 10, e aí eu já acordava e ia direto no computador. Trabalhava direto. E aí, de novo. Comia no computador. Nossa, então, às vezes, pra você ter noção, lá, o ano passado, até pouco tempo atrás,
Às vezes eu não comia, minha esposa trazia com um prato de comida, eu no computador, comendo. Você tem que comer, bebe alguma coisa, bebe água e tal. Cara, já é 6 horas da manhã, você não vai dormir, não? Você vira um zumbi, velho. Exato. E não, eu não desejo essa vida para ninguém, mano. Porque não adianta. E aí, recentemente, eu tive até uma outra virada nesse sentido. Não adianta você ganhar dinheiro, você perder conhecimento, você vai perder saúde. E aí, saúde, a gente está falando de saúde física e de saúde mental. Saúde mental, mano. Porque se você não está bem, não adianta. De que adianta você fazer 6, 7 dígitos, você não tem um tempo de qualidade para curtir com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você valoriza. Então, vale mais. Volta lá naquela questão da direção e da onde você quer chegar. Vale mais, às vezes, trilhar um caminho consistente, porém mais demorado, do que você ir muito acelerado e, de repente, perder o fio da meada. A gente vê isso, inclusive, na gestão de tráfego, em muitas operações que crescem demais, porque existe uma grande demanda, mas não conseguem suprir a própria demanda interna. E isso vai gerando uma percepção negativa do resultado. Já chegaram vários clientes assim, cara, no começo isso era pouco, a pessoa cresceu demais e a entrega não se manteve na mesma proporção. A gente tem que ter esse cuidado até para não meter os pés pelas mãos ao longo do caminho. Nossa, muito interessante você falar isso. Inclusive a questão da saúde. Eu vejo que você é um cara que se alimenta bem, que malha. Recentemente, há uns 6 meses, eu voltei a malhar. Consegui perder 10 quilos e tal. Qual que é a importância? Essa pergunta nem está no script aqui. Mas como eu vejo que ele é um cara muito dedicado, vocês vão seguir no Instagram, tá? Vão seguir no Instagram, no final de eu vou passar o Instagram dele aqui. E se você não se inscreveu no canal, gente, inscreve no canal, ajuda a gente aqui a entregar um conteúdo bacana, ativa o sininho de notificações, que eu quero entregar conteúdo top para vocês. Mas você está comigo? Se não tiver, não tem jeito, né? Então, como que você consegue, mano? E dá o like. E dá o like. Com certeza, comenta aí. É muito legal eles comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando desse bate-papo. Vocês gostam desse formato de vídeo? Porque o que eu penso? Quando eu comecei lá atrás, eu queria conversar com pessoas com o mesmo pensamento que eu tinha, eu queria conversar com pessoas digital e eu não tinha ninguém. Então, hoje, eu tenho esse privilégio de conhecer muita gente do digital e tá trazendo essas pessoas aqui para o meu canal, aqui para minha casa. Eu tô aqui, tá na minha casa, aqui no meu escritório, para a gente conversar, trocar essa energia. E é muito importante você estar na mesma frequência. Beleza? Tamo junto. Então, Gabriel, como é que você faz a questão da malhação, mano? Como é que você consegue ter dedicação? Porque eu sei que você tem lá 10 contas de anúncios para olhar no dia. Às vezes, a venda começou horrível naquele dia, você já está com a cabeça ruim, mas chegou a hora de malhar. Como é que você fala? Não, mano, eu vou largar a academia e vou malhar. Então, isso é uma parada que, assim, a musculação, para mim, velho, o esporte ele vem antes da profissão de gestor, né? E eu me apaixonei com a musculação em alta performance ali desde novo. E foi uma coisa que foi muito valiosa para a minha história. Me protegeu muito de muitas psicologicamente também. Porque você aprende a ter resiliência, você aprende a entender processo, você aprende que reclamar não adianta. Exemplo, rotina. Você chega na academia, você tem um treino para fazer, você não vai ficar pensando. Vai ter que fazer. Agora vai fazer um pouquinho. Não, você vai. É a mesma coisa quando você tem um cronograma do seu dia. Você tem um cronograma do seu dia, você não. Mas agora eu vou otimizar conta, eu vou lá na academia. Não, você chega e faz. Você vai porque aí você desenvolve. E aí eu aprendi muito nesse processo e me livrou muito de bebedeira. Não sei mais pesado. Você é um cara novo, né? Tem 26. 26 anos aí. Eu comecei a treinar com 12. Nossa, Deus do céu. Comecei moleque ali, já levava... Você nunca parou? Nunca parei. Aos 15 eu já levava uma marmita para a escola, entendeu? Já ia lá com a marmitinha. Meu Deus do céu. E isso me ajudou muito no processo, até por essa questão do profissionalismo, né? Me ajudou a processar, por exemplo, numa época que os amigos estavam todos indo em
eu tinha que trabalhar, então às vezes eu não tinha grana para dar um rolê. E isso era meio que uma fuga minha, foi minha válvula de escape. E me deu muita disciplina para correr atrás, porque é um estilo de vida, cara. Se se alimentar bem, é melhor, é mais barato se alimentar bem do que se alimentar mal. Mas assim, você comer o suficiente é caro. Assim, eu sou um cara que como bem, sabe? Um dinheirinho aí para fazer comida, para treinar e tal. Suplemento. Sim. E eu ficava buscando isso. E eu vi na gestão de tráfego, lá no início, essa oportunidade. Tipo, com isso aqui eu vou ter minha independência financeira. O que eu pensava de independência financeira é isso. Pô, vou poder comprar vou comprar minha comida. Uma grande conquista que eu tive foi, tipo assim, poder comer carne vermelha. Nossa, sem ter que gastar, entendeu? Porque era só frango. Um corte legal ali, né? Não. Nem sabia que existia Wagyu. O que é Wagyu, mano? O cara me perguntou, né? O que é Wagyu? Mano, eu vou te falar um negócio. Isso aí foram conquistas massas para mim ao longo desse processo que eu vivi através da musculação. Também já competi como fisiculturista e no ano passado eu realizei o sonho de competir de novo. E aí foi aí até que eu tive um certo desencanto com a musculação. Eu, nesse ponto da história, o meu propósito ele já estava muito mais associado ao meu trabalho e à forma com que eu poderia transbordar essa transformação na minha cadeia de produção, né, para os meus clientes e para as pessoas que trabalhavam comigo e para a minha família, do que o esporte, porque o esporte é muito mais solitário. E nisso aí eu vivi todo o processo do esporte. E eu senti, cara, isso é muito foda, você chegar lá e ver, cara, eu consegui, porque é extremamente difícil. Com certeza, eu tô no game e eu sei o que é. Tipo assim, eu troquei de ficha agora, né? Troquei essa semana. Então você vê que o corpo responde diferente a cada treinamento que você faz. Vai ter mais consciência. É outra pegada, você vê o resultado nítido. Não, cara, essa ficha tá muito melhor. Tô tendo mais resposta ali, entendeu? Então quando você tem essa consciência do seu corpo, é muito bacana isso. E a dieta, né? Quando você tá indo numa dieta mais apertada para emagrecer, geralmente você está indo no caminho contrário do que o seu corpo quer. Com certeza. Então aí é um trabalho muito mental para você conseguir, apesar do seu corpo não ter condições suficientes, se manter na mesma performance de sempre. E eu comecei a sentir, cara, se eu pego isso tudo e eu levo para o profissional, o resultado ele é muito exponencial. E aí eu fui aprendendo a balancear esses pratos aí. A musculação ela é fundamental para mim, para eu me manter bem, para eu manter a minha rotina legal, mas eu preciso de levar isso para o trabalho. Em termos de organização, hoje, na maioria das vezes, exceto condições excepcionais, eu trabalho a partir das 11. Eu inicio meu trabalho ali entre 10 e 11 horas e eu tenho a parte da manhã para eu treinar, fazer o cardio, preparar as minhas refeições. A organização ideal para mim. Legal, maravilha. Engraçado que a gente já retornou até na pergunta aqui, né? Como você lida com a pressão e o estresse do digital. Meio que já está respondido já, academia no peso, já pega ali, já quebra tudo, já, né? Academia. Essa já está respondida, já. Por isso que é legal treinar cedinho. Antes eu estava treinando às 5. Agora eu tenho ido por volta de 6h30, 7. Da manhã. 5 da manhã. Mas pretendo voltar para esse horário das 5. Porque, cara, tipo assim, depois que você passou em cima de mais de 100 quilos ali pela manhã, já nada te para mais não, entendeu? O que é o probleminha se resolve. O problemão já foi. Gente, fica esse hack aqui que é extremamente importante. Eu malho no horário de almoço, né? Hoje eu fui malhar 12h30, voltei 2h30, já almocei rapidão, já recebi o que deu aqui em casa. Então já fica esse hack. Malhar às 5 horas da manhã, puxar peso, quebrar tudo de manhã, que depois nada te para. Nada te para. Nada te para. Maravilha, mano.
Aqui, tem algum livro que você indica, que te ajudou na sua caminhada, que você gosta de ler? Total, mano. Eu vi ali Os Segredos da Mente Milionária. Bacana. Eu já li esse livro aqui, e foi o livro que o Nathan indicou. Aí ele falou pra galera para ler esse livro aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu já li esse livro. Eu Jonathan, indicaria o Quem Pensa Enriquece, que é aquele que está de carro. Vou até pegar ele. Vou pegar esse aqui, ó. Pega esse, Quem Pensa Enriquece. Esse daí, ó. Aqui, ó, o meu legado. Napoleão Hill. Esse aqui é Quem Pensa Enriquece. Vai no seu dedo aí, ó. No seu dedo. Esse aqui. Eu indico esse livro aqui, gente, ó. Surreal, pra mim, foi bom. Ele é um pouquinho grande, né, cara? Mas, isso aqui, gente, você vai ler, você vai degustando, velho. Excelente. Agora, do Napoleão Hill, aquela portinha de entrada, né? Eu gosto muito mais Esperto que o Diabo. Eu já li já. Porque muito foda, é uma leitura didática, assim, ele tem aquele formato de crônica, né? Então, não, ele não tá aqui não, porque eu tenho outro escritório, e lá eu não trouxe todos os livros para cá, porque eu tenho muito livro, muito mesmo. Mais Esperto que o Diabo não tá aqui, mas eu tenho ele também. Mais Esperto que o Diabo é uma excelente leitura, principalmente para indicar, porque ao mesmo tempo que ele ensina desses mecanismos todos, ele conta pra gente uma história, né? E aí você consegue associar isso muito aos conceitos do dia a dia, né? Independente da sua religião, se você for encarar a questão como o bem e o mal, aonde que o mal está no seu dia a dia? E ao mesmo tempo ele te ensina valores muito foda. Agora, um outro que virou muito a chave para mim foi o Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Tony Robbins, legal. Esse aí eu li. Amanhã, inclusive, eu vou entrevistar um staff do Tony Robbins. É mesmo? Foda. Não, o cara tá no Rio, já trabalhei com ele já, e amanhã a gente vai fazer essa entrevista, vou dar um spoiler para vocês. Massa, depois me fala que eu quero ler demais. E essas leituras aí são muito grandiosas para mim. E eu também gosto muito de ler poesia, então tem um poeta que eu acho muito massa, esses dias agora é a leitura que eu estou fazendo, que é o Sérgio Vaz. Sérgio Vaz. Eu gosto de ler o que é Braulio, sabe? O Braulio Lessa. Braulio Lessa, não conheço? Não conhece? Muito bom, velho. Nossa, Deus do céu. Ele é nordestino, brasileiro, nordestino, ele traz uma pegada assim, do dia a dia mesmo, da pobreza, da riqueza. Essa literatura periférica eu gosto muito, que ela comunica mais com a gente. Legal esse papo, mano. Muito legal, velho. Muito legal. Eu posto lá no Instagram uns trechos. Muito legal. Vou pegar um trecho do que ele falou, que tem a ver com a nossa luta diária. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é ouro, hein? A chave de tudo é não desistir. Não há outra saída que não a ousadia e a perseverança e a teimosia. Medo não é covardia. Não enfrentar o medo é que é covardia. Chega de contar os mortos, muitos deles vivos entre nós. A hora é de alimentar a vida. Está proibido chorar sem lutar. Nossa, meu Deus do céu. Essa foi forte. Está proibido chorar sem lutar, sem pagar o preço. Mano, literatura, pão e poesia. Nossa, muito top. Cara, olha pra você ver. Parece que a gente vai conversando aqui. Você não leu todas as perguntas, né? Não. Mas a gente vai vendo aqui, cara, que uma vai se complementando a outra, né? Olha, você como se mantém atualizado, aprendendo constantemente, lendo poesia, lendo bons livros, né? Ambiente no total, né? E assim, outro dia estavam me perguntando associado a ambiente, assim, e eu fui pegar um parâmetro e assim, a gente constrói um ambiente dentro das nossas limitações, né? Então, por exemplo, eu sou lá de Fonte Nova, interior daqui de Minas, pouca gente conhece. Conheço. E perto de Viçosa. E assim, lá eu não tinha tanta referência profissional, tanta referência comportamental. E da onde que vieram essas referências? Como é que eu construí esse ambiente meu? Foi na leitura e na internet. Então, assim, eu passei a ter referências do meu ambiente que estavam muito no meu convívio, mas que não eram amigos, assim, de carne e osso. E foi quando eu fui procurar esses ambientes. Hoje,
eu acho que tudo vem de dentro para fora, né? À medida que as coisas vão desenvolvendo, eu consegui ter condição para estar numa capital, para estar num lugar legal e me envolver com boas pessoas, assim como, né, que é o que permitiu a gente se conhecer, né? Com certeza. Eu tô aqui no condomínio, né? Eu tava com outro amigo meu, que inclusive ele até publish de um grande player do mercado aí, ele já faturou mais de 60 milhões e tal. E a gente tava com outro cara também, que é cópia desse cara, e a gente do digital, o assunto é digital, né, mano? E o cara tava na sauna, eu olhei e falei, mano, você tem cara de digital, velho. O que você faz? Sou gestor de tráfego. Pô, acabou, velho. Aí o cara se ficou ali, nós trocando ideia, né? O lançamento, acho que eu estava terminando o lançamento, eu acho. Eu estava quase terminando, estava indo para o CPF. Legal. Te contei lá da metodologia. Como é que foi, você falou e tal. Muito legal. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Vou até esperar esse cara que fala aqui. Mas você vê, mano, só Jesus, né? Tá vendo? Tá? O pessoal acha que é fácil, né? Pô, 3 horas da tarde é horário comercial. E tudo acontece. Aqui, ó. Essa pergunta é muito interessante. Foi uma pergunta que eu te falei quando a gente começou aqui informalmente conversando. Sobre motivação e produtividade. Você fala muito de produtividade, você coloca tudo ali, o aplicativo que você usa para poder seguir tudo certinho, o que você tem que fazer no dia. E a motivação também, que você falou que já de manhã, 5 horas da manhã, já vai para a academia e já fica se motivado o dia inteiro ali. Porque a gente já deu várias pinceladas aqui de produtividade e motivação. Qual é a estratégia específica que você usa para se motivar e usa para ser produtivo? Eu tenho meus rituais, né? Naquela época que eu fui procurar psicólogo, a gente trabalhou alguns conceitos, né? E um dos principais que ficou para mim era o conceito do Cronos e Kairos. Sim. São 2 formatos de tempo. Sim. Um formato é mais o tempo de horário, e o outro formato é o que você atribui para cada horário, que é muito mais subjetivo. O que você atribui para cada horário, para cada ambiente, quais são os seus rituais. Então, hoje, dentro do meu dia ideal, eu tenho um ritual. Eu acordo, vou fazer a minha leitura, faço os meus agradecimentos. Agora eu tenho lido Provérbios. Legal, muito bom. Provérbios, a minha esposa lê. A gente leu 2 vezes direto ali. A meta de ler Provérbios é 30 capítulos, dá um por dia, né? Um por dia. Então, a gente lê ali, nossa, muito bom, muito bom. Muito bom. Vou ler Provérbios do dia, faço o meu agradecimento, faço a minha leitura do dia, aí eu vou conferir como é que está a minha programação do dia, e aí eu vou treinar. Volto da academia já tendo noção de como está os meus programas do dia, se eu tenho algum horário marcado. De acordo com isso, eu vou organizando meu dia para entregar tudo. Se eu não tiver nenhum compromisso marcado, minha prioridade é finalizar as tarefas que estão dispostas naquele dia. Hoje eu uso muito o Google Agenda para eu programar com relação ao horário. E assim, já usei bastante. Usava o Notion. Quando eu estou muito bem organizado, eu vou para o Notion. Mas hoje eu ainda estou mais ou menos. E aí eu fico na base forte, que é o quê? Meu caderninho escrito à mão. E aí eu tenho 2. Tenho um do final de semana, onde eu vou alinhar ali minha meta do mês, minhas metas da semana. Sim. Geralmente, esse caderninho aí eu mexo nas metas do mês e organizo as das semanas uma vez por mês, mas todo final de semana eu vou lá para dar uma olhada como é que tá. Eu fiz a semana que eu precisava, e assim, nem sempre a gente consegue, e tá tudo bem. Por exemplo, hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 20. Hoje é dia 20, né? Dia 20/7. Eu tenho uma meta de vender no mínimo 100 mil reais por mês numa loja de dropship. No mínimo. Já tive meta de 300, meta de 400. Mas olha, eu vou te mostrar o meu resultado aqui, só para você ver o tanto que eu sou. Olha lá, tá faltando quanto para bater minha meta? Tá faltando 12,19. Para bater minha meta. 3 dias eu bato minha meta do mês, que vai dar dia 23, 24. Tá bem acima. Estou bem acima da minha meta. Com 707, se tivesse se fosse proporcional. Mas eu sempre, mas assim, com um orçamento ali, né? Se eu quiser vender mais, você sabe que eu consigo. Só colocar mais grana. Mas aí cai no que você falou lá no início. Não adianta vender muito
muitas das vezes, demais uma coisa que eu não consigo administrar. Aí, no próximo mês, talvez eu não tenha aquela constância. Então, eu prefiro ter uma constância mensal de 100 mil reais todo mês na minha operação. Tem outras operações que eu faço 20, 30, para ficar na médiazinha. Mas o principal seria no mínimo 100 mil por mês, que dá para viver, entre aspas, legal. Mas é legal você falar isso, porque, olha, eu tenho as minhas metas, ele tem suas metas, e você precisa ter meta. Tem que ter meta. Às vezes, está conversando nós dois aqui, tá muito legal, o bate-papo tá muito top, mas isso, sem você tirar o plano de ação do papel, não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que anotar as metas no papel, suas metas, seus objetivos e o campo de batalha. Total. Maravilha, cara. Todo mundo tem. Ninguém é bom o suficiente que não possa melhorar, né? Com certeza. Todo mundo tem muito a crescer. Eu sou um cara que eu acho que hoje eu tenho uma organização mínima para poder cumprir com todos os meus compromissos, mas estou bastante ciente de que é um processo de melhora. E é igual tomar banho, cara. Se você não fizer hoje, amanhã você precisa de fazer, e se você fizer hoje, amanhã você precisa de fazer do mesmo Com jeito. certeza. Eu costumo falar que assim, o importante da vida é a gente estar na busca. Cara, você vai se perder ao longo do caminho, mas você precisa de continuar na busca até para você poder se reencontrar. E se não estiver na busca, você vai estar meio que satisfeito. E aí você se perde também. Ah, com certeza. Então é tudo uma busca constante. Organização, para mim, é um dos maiores desafios. Mas eu consigo me manter com essa base. Poderia fazer melhor? Muito melhor. Já fiz melhor? Já. Mas a gente vai se mediando. Natural. Cada fase tem uma fase. E motivação tem muito a ver com você ativar, você fazer. Eu acredito muito que para você estar motivado, você tem que começar a fazer alguma coisa. Ninguém começa motivado. Eu te garanto que você levanta 5 horas da manhã, eu estou motivado para ir na academia. Não, mano. Deixa lá. Frio lascado, 5 horas da manhã, um cara querendo dormir, trabalhou, o cliente enchendo o saco, a venda horrível. Onde que ele encontra motivação? Levantando da cama e indo malhar, velho. Eu deixo o celular no banheiro. E aí, se eu deixar do lado, eu boto na sua mãe. Mano. Na toalha, Eu acordava sozinho. Hoje em dia, se eu não deixar o celular no banheiro, eu não acordo. Eu boto ele na soneca sem nem ver. E aí eu tenho que acordar, e eu acordo assim. Acorda e liga a luz. Porque senão, mano, aí eu vou, quando eu pegar ele, ainda dá uma tentação assim. Nossa, né, que vai dormir. Aí tem que ir ligeiro, não pode pensar muito. Não, com certeza. Eu já fui um cara do rotina demais a conta de levantar 5 horas da manhã, tomar banho gelado, ler o livro, meditar, alongar, fazer tudo isso. Só que teve um prazo. Eu não consegui manter. Chegou na época do frio e acabou. Tomar um banho gelado, levantar muito cedo. Então, eu caí numa rotina. Por que eu vou fazer isso? Eu trabalho, eu sou meu patrão. Eu posso fazer o que eu quiser, velho. Então, tipo assim, fica uma certa liberdade, mas uma liberdade que você tem essa liberdade, você escolhe fazer uma coisa para se meio que dominar. Quem domina o meu corpo sou eu. Então, eu vou tomar um banho gelado, vou tomar um café sem açúcar, entendeu? Vou ler o livro, vou ler o Provérbios. É isso aí, cara. É isso. Todas essas aí são. Já passei por todas essas etapas também. E hoje, o que eu mantenho, eu sinto que eu mantenho de forma cada vez mais sustentável, sabe? Então, hábitos novos que eu estou tentando implementar nesse processo são, por exemplo, a leitura de provérbios. E a meditação eu iniciei. Eu falei, mas eu iniciei a semana também. Iniciei tudo na terça, que é um desafio de uma mentoria que eu estou participando. Ah, entendi. Legal. Então, mas são coisas que hoje eu estou levando muito mais visando o longo prazo para me adaptar e manter a aderência disso, do que, cara, eu vou fazer isso agora, só que aí daqui a 3 semanas eu estou exaurido disso. Então, tenho aprendido também a me permitir e me cobrar de forma sustentável. Acho que a cobrança ela precisa existir, mas a questão é até que ponto essa cobrança ela é saudável. Entendi, perfeitamente. Maravilha, mano. Vamos para a próxima pergunta aqui, que o tempo tá voando. Mano, cara, 40 minutos, 30 minutos no máximo ali.
Já tem uma hora que a gente tá gravando aqui. Já tem uma hora que falar. Então, muito bom isso aqui, gente. É muito prazeroso, velho. É muito bom isso. Quais são os principais erros que você vê as pessoas cometendo dentro do digital? Dualidade. A pessoa só vê o começo e o fim. E aí ela não se enxerga dentro daquela caminhada. Ela vê o cara que está lá na frente, por exemplo, vê você, vê eu, que são pessoas que assim já conseguem viver disso, ou mesmo veem os outros caras, e ela quer um caminho fácil. O digital ele tem esse problema das promessas muito atrativas. E assim, essas promessas, elas têm fundamento, mas muitas vezes as pessoas elas querem um conto de fada, né? É cada vez mais normal isso. As pessoas elas não querem entender o processo, querem uma solução. Meio, né? Meio. Então, assim, a verdade é que, assim, por exemplo, se a gente fala em empreender no digital para ganhar dinheiro, não existe ganhar dinheiro fácil. Não, com certeza. Não existe. Mas é fato que, comparado ao mercado convencional, existe um caminho muito mais facilitado no digital. Só que aí, até a gente falando assim, a nível de um empresário, ele entende que para ele ter um ponto de venda eficiente, muitas vezes para ele chegar ali no break-even dele, daquele investimento, ele vai ter que ter um investimento de uns 300 mil reais, esperar um tempo, às vezes de 12 meses. Esse mesmo cara, ele quer investir 5 mil reais por mês e está lucrando no segundo mês. Então, que as pessoas elas não associam no digital ainda isso, sabe? Existe um tempo de resposta para tudo. E você precisa muito considerar isso dentro do seu planejamento para você saber até que ponto você pode ir e qual ritmo que você deve considerar. Senão você vai meter os pés pelas mãos. Com certeza. E não vai chegar no seu resultado. Vai terminar frustrado, vai achar que não funciona ou que o mercado está saturado, igual tem um monte de gente que gosta de usar essa desculpinha. Só que, na verdade, tem um monte de gente que já tem resultados validados com essa base. Só que, muitas das vezes, você não perseverou o suficiente ou você não teve estratégia nem visão de negócio suficiente. O processo ele não é simples. O processo ele é lento e o processo é sofrido. Mas a possibilidade aqui na nossa bolha do digital ela é muito maior do que em qualquer outro campo. Seja para quem quer ver um caminho de desenvolver renda através disso, ou seja para quem já tem renda e quer criar mais um canal de distribuição, quer acelerar o seu crescimento através disso. Maravilha, mano. Aqui, ó, quais principais conselhos você daria para quem está começando hoje? Jonathan, isso é podcast, Gabriel, você demais, vocês, o que eu tenho que fazer para começar hoje no digital? Eu acho que é escolher um caminho e ser fiel a ele. Então, essa pessoa que está começando agora, ela está com várias propostas tentadoras de todos os lados, ela tem que escolher uma e seguir firme nela, porque senão ela vai para todo lado. E não vai ter resultado nenhum. Com certeza. Gabriel, como encontrar o Gabriel nas redes sociais, mano? Onde você está? Quem quer te conhecer, quem quer estar mais próximo de você, quer te seguir no Instagram, quer mandar caixa de pergunta. Você é um cara iluminado, um cara fantástico. Parece que o Lucas Duque. Parece... O dia da sala, eu falei, o Lucas Duque aqui no meu condomínio, meu Deus do céu. Como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais? @gabrielmoreira.ds é o Instagram. Por enquanto eu só estou por lá, mas qualquer coisa que precisar, segue, manda um direct. Estou abrindo caixinha de pergunta direto, qualquer coisa, só fala lá. Segue ele, gente, manda as perguntas para ele, que ele está respondendo ali, entregando ouro nos stories. Tá, gente? E aqui, cara, como é que faz para entrar no mercado digital? Aprender com você. Ele já até respondeu uma pergunta já, né? Que é vocês mandarem as perguntas para ele, vocês seguirem ele.
E no mais, gente, vai ficando por aqui. Eu agradeço demais você, Gabriel, por ter aceitado o convite, estar aqui compartilhando, gente. Estar aqui compartilhando o seu conhecimento, o seu tempo, sua energia. A gente sabe que aqui no YouTube tem muitas pessoas que estão, muitas das vezes, vão chegar nesse vídeo e estão desacreditadas. Real. Desistir, não quero mexer com a internet, eu não quero saber, não quero nem saber. É golpe, é pirâmide, não sei, é um monte de coisa que a galera fala, né? E quando vê pessoas como você, como eu, pessoas de bem, pai de família, pessoa que não está aqui para enganar ninguém, não, eu estou aqui para vender curso, tá? Apesar de eu ter meus treinamentos ali, ter meu close friends, ter minha mentoria, que não estão abertos agora no momento, mas a gente está aqui de bom grado para falar com você que é possível sim viver de internet, é possível sim dar o melhor para o seu filho, dar o melhor para sua esposa, para sua mãe e realizar os seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, falo mais uma vez para você, clique aqui no curtir, compartilhe com seus amigos e, principal, ative o sininho para receber todas as notificações. Gente, tamo junto e até o próximo vídeo.